Aleluia, glória a Deus, bênção por essa palavra, muito bom, meus irmãos, mais um domingo, só baixar isso aqui, nós estamos juntos aí para compartilhar essa palavra, né? Tempo de realmente ver o que Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Ele quer comunicar, né, à sua igreja. E hoje é um dia assim, que vem uma palavra, essa palavra ela para sobre a minha vida, né, desde que eu conhecia Jesus. Muitos não sabem, mas eu conhecia Jesus num momento em que meu relacionamento, né, com a minha esposa estava mal, que praticamente já não tinha mais relacionamento, então foi onde eu conheci a palavra de Deus, eu conheci os caminhos, né, de Jesus, foi exatamente nesse momento. Então talvez você está num momento da sua vida aí que seu relacionamento não está bem, ou que os relacionamentos anteriores não estavam bem, né? Enfim, você não teve a chamada sorte no amor, né? Por algum motivo as coisas têm dado errado. Eu quero te falar que isso não é o fim, tá? Que isso é o começo. Igual foi na minha vida. Só vai depender de uma coisa. Se você vai ouvir a Deus e fazer aquilo que Ele tem, mudar o seu entendimento. Por quê, meus irmãos? Não adianta, eu poderia vir aqui falar muito, né, de uma maneira humanística, que não, o problema é a outra pessoa, o problema é o momento, o problema é a situação, o problema é qualquer outra coisa. Mas eu tenho que te falar aqui, parte do problema é a nossa forma de pensar, assim como era a minha, tá? A forma de agir, a motivação do meu coração, aquilo que eu, né, fazia que não gera o fruto que Deus quer que gere. Porque casamento é um fruto de Deus, né? Relação, ela é um fruto de Deus. Ela precisa estar alicerçada com a palavra de Deus para chegar onde a gente quer. Quem nunca sonhou, né, que aquela afirmação dos contos de fadas fosse verdade na sua vida, né? E viveram felizes para sempre. Final da história. Final da história, fechamento perfeito, sucesso, todo mundo bem, uma relação que vai durar a eternidade. Não é isso que a gente quer também para a nossa vida? O problema é que o conto de fadas, ele traz de uma forma romântica, de uma forma muitas vezes mágica, né? E na nossa vida não é assim que acontece, né? E creio que todos nós, né, somos assim, nós queremos essa relação. O grande problema é que nem sempre as coisas ocorrem da maneira que nós desejamos, pensamos ou sonhamos, segundo o conto de fadas, né? Por quê? Porque a vida não é um conto de fadas, tá? Então eu queria te trazer aqui para uma vida real, para um lugar onde as coisas acontecem assim mesmo, que dá errado, você briga, você discute, você enfrenta, muitas vezes você vai sentir vontade de sair correndo e procurar uma coisa mais fácil, né? Porque é assim que a nossa cabeça funciona. Mas há um momento em que a gente vai amadurecendo, que nós vamos entendendo que as coisas devem funcionar diferente, principalmente aqui, tá? Principalmente aqui. Porque aqui é onde nasce tudo. Tudo nasceu de um sonho de Deus. Então Deus ele nos orienta a sonhar, a ter visões, a planejar o futuro, a pensar no que é bom. E não pensar de uma maneira aleatória, mas ter um sonho que ele aos poucos vai se tornando realidade. Então é lícito, é bom sonhar em ter, né, um final feliz mesmo, para sempre. Mas que a gente saiba que esse final feliz, ele precisa ser construído aqui, na nossa mente. Então, Lucas 6,45 fala, sim, sonhar, né, em todas essas coisas é bom. Por quê? Porque o homem bom, ele sonha com coisas boas, né? E ele, do seu bom sonho, ele tira coisas boas. Então é lícito sonhar, é muito bom. Sonhar é o primeiro passo para realizar qualquer coisa, seja ela boa ou ruim. Se você sonhar coisas ruins, se você sonhar com aquilo que não gera vida de fato, você vai realizar coisas ruins. Agora, se você sonhar com coisas boas, você vai conseguir chegar lá. E eu não estou falando aqui de pensamento positivo, eu estou falando de sonho, planejamento a longo prazo, visão
de longo prazo, tá? Isso é muito importante. É diferente de pensamento positivo. Pensamento positivo, positivismo, ele só é algo momentâneo. É algo que eu posso repetir o dia inteiro, que se eu não tiver ações práticas, né, planejamento, ele não acontece. O sonho, segundo o coração de Deus, é diferente. O sonho é algo que eu, crendo na palavra de Deus, tá, visualizo essa palavra na minha vida, lá na frente. E começo a andar como se já fosse verdade aquilo que Deus disse para o futuro. Amém? Por quê? Porque Deus não está falando de futuro, Ele está falando de eternidade. Eternidade é o tempo presente, é o tempo futuro, inclui tudo. E é o tempo eterno, tá? Então, é diferente de positivismo. Positivismo fala no nosso presente, daquilo que eu faço agora que vai melhorar amanhã. Não, estou falando de eternidade, eu estou falando do que você sonha, que Deus já disse que é verdade e que você realiza a cada dia com as suas ações e com a mudança no entendimento da sua mente, tá? Eu mesmo sempre desejei ter um relacionamento desse jeito, duradouro, né? Mas num determinado momento da minha vida, achei que era impossível. Pois eu deixei de lado esses sonhos à medida que as dificuldades apareceram. E elas pareciam intransponíveis, porque sempre eu pensava que dependia da outra pessoa. Então, quero te falar uma coisa. A sua felicidade, o seu contentamento não depende de ninguém além de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Eu sei que a gente aprende que nós precisamos de uma pessoa para nos completar, uma alma gema. Não é isso? Gêmea, estou brincando. Uma alma gêmea, que vai ser aquela pessoa que eu vou, né, sentir por ela algo que eu não sinto por mais ninguém. E isso é tão forte que as outras pessoas se tornam secundárias na minha vida. Eu não tenho nem atração por outras pessoas. Vã mentira. Nós sabemos disso. Nós estamos na vida adulta, sabemos que não é assim. Que mesmo estando com uma pessoa, nós podemos e várias vezes vamos sentir atração por outras pessoas, porque isso é físico, isso é natural. Por isso a transformação aqui na cabeça ela é tão importante, tá? E de fato, o meu contentamento não depende do outro, tá? Depende da relação que eu tenho com Cristo. Com Cristo. É isso que vai fundamentar, é isso que vai alicerçar a relação que eu tenho com as outras pessoas, né? Isso é muito forte, né? Isso é muito forte, porque, né, a gente entende bem que Deus é tudo, mas quando eu entro numa relação com outra pessoa, Deus é a última pessoa que eu vou pensar em falar alguma coisa da minha relação, porque, na verdade, a minha relação com o meu cônjuge, ou com o namorado, ou com quem quer que seja, ela não atende os padrões de Deus. Então, eu começo a jogar Deus para o canto e falar, não, aqui eu acho, Deus, ó, sua palavra é muito bonita, esse amor que você prega é lindo, é fantástico, mas para mim aqui não vai dar certo. Sabe por quê? A pessoa que eu estou me relacionando não te conhece. Como é que eu vou agir assim, né? Me entregar totalmente, ter um amor tão grande assim por alguém que não te conhece, Deus? Então fica difícil. Eu quero te falar uma coisa, tá? Isso é muito importante. Tem um versículo que fala que o cordão de 3 dobras ele não se rompe facilmente. E eu quero te dizer o que Deus está falando com isso. Ele está falando que são três cordas entrelaçadas como uma trança, né? Ela não se rompe. Sua relação não pode ser você e a outra pessoa. Tem que ser você, outra pessoa e Deus. Amém? Aí você tem 3 dobras. Aí você tem uma corda de 3 dobras. Sabe por quê, meus irmãos? Se Cristo não entrar na minha vida primeiro, eu vou ser uma desgraça para qualquer pessoa com quem eu me relacionar. Porque só através de Cristo, né, só Cristo, só Ele supre as minhas
carências. Só Ele me completa de uma maneira que eu consigo agora ter uma personalidade plena. Agora eu consigo ser alguém que consegue amar como Ele me amou. Sem isso, qualquer relacionamento vai ser uma desgraça para outra pessoa. Porque eu não estou me relacionando com ela por ela. No final das contas, as expectativas que foram geradas na minha vida, durante a minha vida, me levaram a escolher essa pessoa para estar comigo. Vou explicar melhor. Veja bem, eu te falei que não teve uma época da minha vida que eu achei que era impossível ter um relacionamento desse jeito. Sabe por quê? Né? Era como se não houvesse mais jeito de consertar a minha relação com a minha esposa. Chegou num ponto em que ela não queria me ouvir, eu não queria ouvir ela, não queria estar perto, não estava aquele ponto final. E por isso que eu disse que aqui foi o começo. Sabe por quê? Nesse momento, Deus começou a agir na minha vida de uma maneira mais intensa. E eu quero te falar aqui que não foi Deus que veio diretamente em pessoa, né, na forma de um querubim, talvez, de um anjo, algo sobrenatural nesse sentido, tá? Que eu tive assim certeza, nossa, é Deus, eu vi Deus, Deus! Não foi isso. Sabe o que aconteceu? Um grande amigo chegou para mim e falou: você não pode aceitar essa situação na sua vida como sendo a situação correta. Eu falei: não, mas não depende de mim, entendeu? Não depende de mim. Minha esposa não quer. E ele me disse: não, você está precisando ouvir a palavra de Deus. Vem com a gente aqui, eu e meu irmão, nós vamos ser no culto e tal, vamos te levar. E ver o irmão dele, né? E um era mais profeta, que é aquele que dá pancada, fala assim: não, você está errado, você é... E o outro era mais evangelista. O outro chegou e falou assim: não, tem um culto quarta-feira, você vai ouvir tudo que você precisa. Deus sabe o que você precisa, Ele quer te ajudar nisso aí, Ele está nisso aí, porque isso é um plano dEle para a sua vida. E eu fui, tá? E talvez você esteja vivendo esse processo, talvez você já tenha vivido antes e não acredita mais que seja possível ter esse casamento. Eu quero te falar, na minha vida, Deus consertou a relação com a minha esposa. Deu tempo, teve jeito, né? Nós dois, cada um cedeu de um lado, cada um abriu mão de alguma coisa e confiou mais uma vez em Deus para fazer isso. Mas talvez Deus quer consertar na sua vida, ou você vai ter chance de relacionar correto com a próxima pessoa. Eu não estou aqui para julgar se já é separado, se é divorciado, não entra em questão isso. Sabe por quê? Porque em Cristo todos os nossos pecados são perdoados, basta que a gente confesse, se arrepende e abandone. Então eu quero te dizer uma coisa: se você já teve 10 relacionamentos errados, não desista. Ora a Deus, peça a Ele, porque Ele quer que você tenha um relacionamento correto agora. Mas primeiro você precisa se relacionar com Ele. Amém? Porque Ele vai arrumar a sua vida primeiro. E vai te deixar uma pessoa capaz de amar. Tá? E apenas num conto de fadas, isso não é possível. É preciso ter a palavra de Deus. Então, eu não quero que você deixe de ser romântico. Mas eu quero que você deixe de crer no amor 100% romântico. O amor não é 100% romântico, pelo contrário. O amor é 100% racional. Ele é racional e faz com que eu tenha ações românticas. Faz com que eu tenha ações firmes, faz com que eu tenha ações amorosas, faz com que eu tenha ações muitas vezes diretas. Tá? Mas ele não tem o pensamento romântico de que a relação por si só se mantém. Simplesmente meu marido vai ser aquele que traz força, minha esposa vai ser aquela que, né, faz tudo que eu quero na cama. Não, não é assim. Tá? Há um trabalho a ser feito. E é igual eu estou te falando, Deus resolveu o meu casamento, mas ele poderia ter terminado. Ele estava rompido, eu estava fora de casa. Então eu quero te falar, quem está te falando aqui é alguém que já passou por tudo que você passou.
né? A palavra de Deus fala que Cristo é o advogado justo porque ele esteve aqui na terra e sofreu as mesmas tentações que nós. Então eu creio que eu tenho um pouco de autoridade de Deus para falar disso aqui com você, porque eu estava na mesma situação há um tempo atrás, tá? E Deus me mostrou. Então hoje eu consigo falar para você sabendo o que você passa, sabendo o que você sente, o que você vive. Então você vai chegar para mim e vai falar, minha esposa é difícil. Eu vou te falar, a minha era também. Ou meu marido é difícil. Eu vou te falar, eu sou difícil, muito. Talvez você vai chegar e vai falar que, né, é o financeiro que não ajuda. Eu quero te falar, nós já tivemos problemas financeiros, foi uma das coisas também que ajudou a romper tudo. Mas no momento que nós rompemos, a gente estava numa situação financeira tranquila. Então não é o financeiro, tá? É a sua dependência de Deus que vai te levar a esse lugar que eu estou hoje. E que eu, ainda estando nele, todos os dias tenho que me lembrar que eu só estou nele porque eu dependo de Cristo. E aí eu deixo de querer tirar da minha esposa aquilo que eu acho que eu mereço, né? Lá em Efésios 5:31, fala dessa mente daquele que vai ter uma relação com outra pessoa, com o cônjuge. Então ele fala, né, que deixará então pai e mãe e se juntará com a sua esposa e serão uma só carne. Primeiro eu quero te explicar isso, né? Quando Deus fala em uma só carne, ele fala lá em Adão, ele fala, Adão, vai lá, tome Eva, tenha relações com ela e serão uma só carne. Uma só carne, meus irmãos, é isso. Sai da casa do pai e da mãe, deixa a influência que você tinha antes deles, a cultura que você adquiriu deles, os pensamentos, as carências, a vida que você planejou lá, você larga isso tudo lá. E você junta com seu cônjuge e serão uma só carne. Amém? E Deus está junto nisso. Então não adianta a gente ir para um casamento cheio de pensamentos pré-formatados, cheio de ideias, tá? Cheio de saber, cheio de verdades que não sejam bíblicas, né? O grande segredo do casamento, meu irmão, é saber que nós temos, sim, um lugar onde achar uma palavra final para as nossas discussões, para as nossas dúvidas, mas que não é nem na minha casa, na casa dos meus pais, nem na casa dos pais da minha esposa. É aqui, ó. É aqui. Isso acaba com muitos casamentos. Por quê? Porque, de fato, eu quero que o outro, sem nunca ter morado, né, junto comigo, sem nunca ter participado da minha infância, sem sequer ter tido o mesmo pai, a mesma mãe que eu, nem conhecido o mesmo pai que eu tive, talvez nem tido pai ou mãe ou uma referência correta, eu quero que ele viva segundo as minhas referências. E não dá, meus irmãos. Não dá, porque cada pessoa é uma pessoa. Por isso é tão importante a gente ensinar aos nossos filhos que a vida que eles têm na nossa casa, ela segue os nossos padrões, os nossos princípios. Mas a forma com que ela vai se manifestar, vai se expressar, é diferente com outras pessoas. Amém? Então, em Lucas 6:46, nós vamos ler agora um trecho aqui que fala bem do que é, né, a verdade do nosso casamento. Olha só, Lucas 6:46. Primeiro eu vou ler o 45, Lucas 6:45, para você lembrar aqui do que nós falamos no começo. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau. Porque da abundância de seu coração, fala a boca. E aqui eu estou exemplificando, né, como que ter bons sonhos nos leva a fazer boas coisas, praticar boas obras. Amém? No 46, ó. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que edificou sua casa e cavou fundo, pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa.
e não pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce, no qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Então, meus irmãos, a casa, né, que nós estamos construindo, ela pode ser construída, né, a mesma casa, uma casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, suíte, área gourmet. Essa mesma casa, ela pode ser construída de 2 formas. Ou sobre um alicerce firme, uma rocha, que é a palavra de Deus quando é praticada, quando é colocada em prática. Ou essa mesma casa, ela pode ser construída sobre a areia, sem alicerces. Então, a mesma casa, o trabalho de construir é o mesmo. É o mesmo. Né? O esforço é o mesmo. Então, você acha que o seu casamento talvez faltou esforço? Não, você sabe que não faltou. Você se esforçou muito por ele. O problema não foi durante o casamento, o problema é tudo que você recebeu antes. Por isso eu falei de pai e mãe. É muito importante a gente ensinar nossos filhos na palavra de Deus, para que quando eles tenham um relacionamento, eles saibam se comportar segundo o que Deus quer. Aí sim é um cordão de 3 dobras. Porque se essa casa não estiver firme na rocha, que é Cristo, a hora que vier as intempéries, uma chuva forte, a ventania, e isso são coronavírus, doenças, né? Falta de dinheiro, né? Situação financeira, traições, inclusive, pensamentos ruins, atitudes erradas do seu cônjuge ou seu. Se a sua casa não estiver firmada em Cristo, que é a rocha, sua relação não vai durar. E aí você pode me falar, mas eu não perdoo. Traição, eu não perdoo, isso ou aquilo, enfim, você tem 1001, né? 1001 situações que você pode não perdoar. Eu quero te falar, sua casa não está firmada na rocha. O princípio básico de Cristo é o perdão. Ele nos perdoou, mesmo nós sendo pecadores. Então, se você não quer perdoar, eu te falo, não vai nem ter relacionamento, porque as pessoas vão te magoar. Todas vão te magoar. Tá? Firma sua casa na rocha, creia nisso, porque Cristo te perdoou de tudo que você fez. Se não perdoa ainda, é porque você não confessou o pecado, você ainda não creu que o sangue dele é suficiente para te lavar de todos os pecados. Não espere do seu cônjuge perfeição, segundo a sua ótica. Seu cônjuge é perfeito para te santificar. Nós vamos ver isso mais à frente. Tá? Que o que o seu cônjuge tem, que você não gosta, é exatamente a oportunidade que Deus te deu de amar aquilo que você não gosta. Porque amar, né, o bom, aquilo que é fácil, né, aquilo que é melhor, todo mundo consegue. Mas amar a quem não merece, aí sim nós estamos fazendo aquilo que Deus fez por nós. Então não adianta você me falar que ele é difícil, que ele é ruim, que ele é isso. É mesmo, assim como você é para ele. Por quê? Porque se ele não te agrada naquilo que ele faz, muito provavelmente o seu jeito também não agrada ele em muitas coisas. Por quê? Porque não é do jeito que ele é, estamos acabando de ver. Mas essa é a oportunidade que Deus te deu de amar o próximo, né? E essa palavra tem que ser o alicerce da nossa casa. Lá em Provérbios 18, 22 fala, né? Falando um pouco aqui sobre o que essa palavra diz da relação, porque ela é que vai ditar a nossa vida. A palavra diz que o que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou o favor, a bondade, o benefício de Deus. Provérbios 18, 22. Tá, Deus falou isso aqui, e falou um monte de vezes na Bíblia, tá? A mulher, enfim, tem vários adjetivos aqui que Deus coloca na mulher. Mas aí você olha para a mulher que você tem em casa e acha que Deus errou. Aí eu tenho que te falar uma coisa, Deus não erra. Deus não erra.
Eu quero te dizer que Deus está certo e você está redondamente enganado. Tá? Mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela tenha ideias que não são bíblicas, mesmo que ela for a pior mulher do mundo. Eu quero te dar um exemplo aqui. Quero te chamar aqui para lembrar de Oséias, que tinha uma mulher que era uma prostituta. Quem estava certo? Deus ou qualquer pessoa que fosse descrever a mulher de Oséias? Gomer. O nome dela era Gomer mesmo. Estou falando palavra em hebraicos. Não. É hebraico, porque o nome dela é hebraico, mas não tem outro significado senão o nome dela, o nome próprio. Deve ter um significado também em hebraico, mas eu não sei. Só que o nome dela era Gomer. E aí, ela era uma prostituta. Ela saiu de casa para ir viver na prostituição depois de Oséias ter dado uma casa top para ela. Dado filhos, dado comida, uma situação, um nome. E Deus fala que quem acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou o favor e a bondade de Deus. Será que Gomer está fora disso aqui? Não está, meus irmãos. Não está. Da mesma forma, a Bíblia fala que o marido é aquele que ama a esposa, né? Que o marido é amoroso, que ele deve tratar a esposa como vaso frágil, que é um homem realmente segundo o coração de Deus. E aí você olha lá para sua casa, não está esse homem lá. Onde está esse homem que a Bíblia fala? Onde? Não é brincadeira, meus irmãos, é verdade isso aqui. Se a gente olhar para as pessoas segundo as nossas percepções, ou segundo o que o mundo diz das pessoas, nós não vamos chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Aí nossa casa não está firmada na rocha. Porque nós não estamos entendendo ainda aqui o que é casa. Casa é a nossa vida, são os nossos princípios, são os nossos valores. Eles têm que estar firmados na palavra de Deus. Amém? Mas, pastor, não é bem isso, né, que eu esperava de uma relação. Não é isso que eu esperava de um relacionamento. Eu esperava que o meu marido fosse quase um gênio da lâmpada, ou a minha esposa fosse quase... Gene é um gênio, né? Esse é antigo, Gene é um gênio antigo. Vocês não vão saber o que é isso, tá? Depois pesquisa no Google que tem lá. Era um gênio mulher. Muitas vezes a mulher espera que o marido seja um gênio, né? Aladim, Will Smith, saradão, forte, mega bombado lá, né? Negão, ébano. Enfim, não tem isso na sua casa. Não tem. Não tem. O Mauro está falando que a Ana Paula tem. Eu creio que não. É um pouco diferente do Aladim, mas tudo bem. Não dá, meus irmãos. Seu marido não é o gênio da lâmpada que realiza todos os seus desejos, além disso é sexo pra caramba. Não é. Sabe por quê? Os seus desejos não são os desejos de Deus para a sua vida. Eu tenho que te informar isso. Muitas vezes nós estamos desejando as coisas erradas, né? Você já viu que nos filmes, geralmente, quem tem uma lâmpada e acha o gênio, ele vai fazer os pedidos e os pedidos são a... Pip. Já percebeu isso? E na nossa vida seria a mesma coisa, né? Se fosse realizar os desejos do coração, muitas vezes, da minha esposa, por mais que eles sejam bons, muitas vezes a motivação é ruim. Não foi para isso que Deus chamou. Deus chamou para que nós fôssemos a expressão do seu amor aqui na terra. Então, por amor, aí sim, o que eu vou fazer para o próximo se justifica. Muitas vezes eu tenho que ser duro com minha esposa. Mas nunca pode ser pelo meu benefício próprio. Tem que ser pelo benefício dela. Muitas vezes eu quero que ela haja de uma maneira que contemple a glória de Deus. Isso é pesado para ela. Por quê? Cultura, entendimento, a vida dela, a forma dela enxergar o mundo. Muitas vezes o que ela quer de mim, né, também é difícil para mim. Ou o que Deus quer de mim é difícil para mim. Por quê? Cultura, entendimento, forma de ver o mundo.
Então nós temos que ir deixando isso para trás, meus irmãos. Tudo aquilo que nós cremos e focar na palavra de Deus, que diz que ela é um favor de Deus para a minha vida. Ainda que ela não atenda os meus desejos, sabe por quê? As minhas necessidades e carências foram sanadas em Cristo. Em Efésios fala que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Ele já me deu salvação, Ele já me deu uma nova natureza, um novo nascimento, uma identidade, uma filiação. E isso, essa graça por si só deveria ser suficiente, é o que Paulo fala. Senhor, a tua graça me basta. E basta mesmo, meus irmãos. Muitas vezes a gente acha que o contrário de amor é ódio. Eu quero te falar, não é. Sabe por quê? Pega o conceito de amor pela Bíblia. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, em que o Pai entregou o seu Filho em favor de nós. Então o amor é uma ação prática de entrega por aquele que não merece. Está entendendo isso? Isso é profundo. Deus não quer que você tire do seu cônjuge aquilo que você não tem. Ele quer que você se entregue por amor. Então, qualquer relação é viável se uma das duas partes for muito consciente disso. Por quê? Eu te explico. Qual mulher, por pior que seja, como Gomer, não resiste a um homem que a ama incondicionalmente? E qual homem, por pior que seja como eu, resiste a uma mulher que o ama incondicionalmente? Pode resistir um tempo. Pode resistir um tempo. Pode andar errado um tempo. Mas o grande problema nosso hoje é que nós não temos mais esse tempo. Nós não podemos dar mais esse tempo, nós não podemos dar o tempo para as pessoas, porque o tempo nosso é muito corrido, não é isso? A gente tem que chegar onde a gente planejou chegar rápido. E aí é onde entra, meus irmãos, o contrário de amor é egoísmo misturado com carência, ou o egoísmo gerado por carência. Egoísmo é quando eu faço as coisas e o fim sempre sou eu. Eu só penso em mim. Então eu vou lá, agrado minha esposa para que eu tenha um retorno dela. Então eu estou tendo uma atitude egoísta. Minha motivação é errada. A ação foi até boa, mas a motivação, o motivo pelo qual eu agi está errado. E sabe o que gerou isso? Uma carência que eu tinha dentro de mim de querer que a minha esposa fizesse aquilo que eu necessito, ou que eu acho que eu necessito. Nenhuma relação pode ter sucesso diante disso, não está firmada em Deus. Não está. O casamento dura quando nós entendemos que o cônjuge não é a solução das minhas carências, mas a oportunidade de Deus na minha vida de expressar o amor que Ele já colocou em mim em Cristo. Relação é para isso, meus irmãos. Não é para satisfazer as minhas carências, mas é para que Deus realize a obra dele na minha vida. Amém? A gente pede, Deus me ensina a amar, e Deus dá uma pessoa para a gente. Difícil às vezes, ou sempre. Todas as pessoas são difíceis. E aí eu não quero mais amar. Eu quero amar aquele que atende as minhas especificações. E aqui talvez você não saiba, mas há um princípio aqui, é o princípio da semeadura. Aqui nesse momento eu queria que você entendesse, já partindo para a conclusão e para o final, que não há como colher daquilo que nós não plantamos. A gente não vai colher coisa diferente do que nós plantamos. Então, se você plantou egoísmo, se você plantou seus desejos, suas carências, você vai colher o quê? Egoísmo, carência. Sabe por que a palavra de Deus fala que o homem colhe daquilo que ele semeia?
E se ele semear muito, ele vai colher muito. Então, se você for muito carente, eu quero te falar uma coisa: não se relacione com as pessoas. Isso mesmo, se você for carente, não se relacione com as pessoas, porque você vai querer um gênio da lâmpada. Você vai querer um gênio da lâmpada e as pessoas não estão disponíveis para isso. Hoje ninguém tem tempo mais de ser gênio da lâmpada de ninguém. De graça, não. Por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas pagariam para ouvir aquilo que elas querem. Tá? Então, infelizmente, não há gênio da lâmpada disponível de graça. E se você tiver dinheiro, eu quero te falar, aí você está plantando uma coisa pior do que a carência. Você está plantando prostituição, porque quem faz o que deveria fazer por amor, por dinheiro, está se prostituindo. Amém? E aí é Gomer, mulher de Oséias. Então não faça isso. Mesmo se você tiver dinheiro, recursos, não coloque isso em troca de amor. Eu quero te falar uma coisa. Quando Deus fala em Efésios, marido, amai vossas esposas, talvez você pensa, né, que... E ele fala na sequência para a esposa submeter ao seu marido. Ou ele fala para a esposa submeter ao seu marido antes, depois fala para o marido amar a esposa. Eu queria fechar com esse versículo. Eu quero te falar o seguinte: quando Deus fala de submissão, Ele não está falando de subserviência. Ele está falando de uma mulher que submete a rocha, a palavra de Deus que está sendo dita pelo marido. Se não for isso, você chama um conselho, chama amigos para discutir a relação. Porque seu marido está errado. Mas não rompa a relação. Busque uma solução. Nós temos que aprender a consertar. Só que agora para você, marido, quando Deus fala maridos, é como se ele estivesse pegando o foco da câmera, fazendo assim, ó, maridos. Focou. Não dá para correr para lá nem para cá. Amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, e essa palavra é para o homem. E ela é pesada demais. Ela é muito mais pesada do que submissão. Para o homem. Para a mulher submeter é mais difícil. Deus quis falar aqui da nossa dificuldade. O homem tem uma dificuldade tremenda em amar. E a esposa tem uma dificuldade tremenda em submeter. Só que essa é a rocha, meus irmãos. Então, você quer consertar suas relações? Deixe de lado suas carências e o seu egoísmo. Ame ao próximo como Cristo nos amou e se entregou por nós. Amém? Essa é a relação que Deus quer de você. E não se esqueça, talvez você tenha, né, aí na sua casa, eu vou usar um nome feminino, mas você leva para os dois lados. Você tem um Gomer na sua casa, eu quero te falar. Essa é a mulher ou esse é o marido perfeito para que você cresça no amor de Deus. Completo. A relação completa. Amém? Espero poder ter te ajudado, tá? Então, põe isso em prática. Aquele que a pratica, firmou a casa na rocha. Aquele que pratica essas coisas. Se você quiser mais fazer perguntas e tal, vem no da igreja, no particular, ou vem no meu, se você me conhece. Se você não me conhece, tem Facebook, Instagram, me acha aí, Fred Possati, vai estar em todos os lugares. 3 avisos: dízimo, tá? Para aqueles que congregam conosco, são da família. Tem as contas que você pode dar o seu dízimo, não deixe de fazer isso, tá? Nós continuamos mantendo o prédio, continuamos mantendo as pessoas que a gente já ajudava e tudo, todas as obras. Quarta-feira, live, tá? Deve continuar, eu acredito, 7 horas, então vai ser o Maurício e o César, nosso irmão lá de Morrinhos, uma bênção. O Maurício é mais ou menos, mas passa. Então, live quarta-feira. Logo agora, culto infantil. Amém? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana e que o Espírito Santo de Deus possa tornar essa palavra viva e verdadeira no seu coração. No nome de Jesus, amém. Boa semana para você.